Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez para escutarmos o Evangelho de Jesus. Viemos aqui para encontrar Jesus e que Ele possa estar no coração de cada um de nós. Também daqueles que nos assistem, pelo Facebook do Centro Espírita, que eles também possam receber a visita dos amigos espirituais. Hoje nós teremos a palestra do Roberto, os bons espíritas, e que nós possamos aproveitar então esse estudo, não é? Esse ensinamento que vem para cada um de nós. Então vamos elevar o pensamento, vamos dirigir o nosso pensamento a Deus, pedindo que Jesus permita que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos amparando e nos protegendo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que a gente possa ser compreendido por todos que cá estão. Como a Joyce colocou, a gente vai estar falando de um assunto que nós encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, os bons espíritas. E eu me lembro muito bem, a última vez que eu falei sobre o assunto, que para mim, esse capítulo 17, para mim, ele é um dos mais importantes, porque o capítulo 17 é o sede perfeitos, ou seja, é um pedido que Kardec faz para a gente, para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual. E curiosamente, no grupo do Francisco de Assis, o Reginaldo soltou uma frase que eu achei muito interessante. Os bons espíritas, ele colocou, isso está em falta ultimamente. Principalmente quando a gente observa que, por exemplo, no censo, divulgado, houve uma redução do número de espíritas. E por que será que isso acontece? Primeiro, eu não fui recenseado, então o meu número não está lá, não tá tão certo assim. Primeiro ponto. Mas o que é ser espírita, Então essa talvez seja uma das coisas mais interessantes. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar um centro espírita, em 1993, já se vai um tempinho, Tem gente que nem era nascido ainda aqui. E quando eu comecei a frequentar, eu entendi uma coisa bem curiosa. Quando as pessoas perguntavam se a gente era espírita, eu tinha uma certa dificuldade em responder afirmativamente que sim. Porque a gente percebia que ser espírita não é tão fácil. Principalmente em razão de que a doutrina espírita ela coloca a sua felicidade, a responsabilidade, toda é sua. Não está direcionada a ninguém. Tudo que acontece, de bom ou de ruim, é responsabilidade nossa.
Então é difícil a gente imaginar o que é ser espírita, ao ponto de que Raul Teixeira, um palestrante espírita do Rio de Janeiro, não sei se vocês o conhecem, o Raul Teixeira, ele tem uma frase numa palestra que me chamou muito a atenção e que realmente ele foi certeiro, que ele diz assim: não é espírita quem quer, é quem aguenta. Porque não é fácil você entender que a responsabilidade da sua felicidade, a responsabilidade de tudo que acontece é sua. E um exemplo bem interessante, nesses mais de 30 anos que eu frequento as casas espíritas, porque eu sempre participei do movimento espírita, eu sempre vi pessoas que se afastaram do centro, que deixaram de seguir a doutrina espírita. Muitos, inclusive, que foram para outras denominações religiosas. E eu falo isso com dor no coração, mas essas pessoas, de fato, nunca foram espíritas. Porque a partir do momento em que você entende o que é a doutrina espírita, que o espiritismo pode te trazer, aquilo que você desperta a sua consciência, você tem uma obrigação de mudar. E essa obrigação de mudar, inclusive, tem um artigo na Revista Espírita de 1866, onde um espírito, pela psicografia, ele traz exatamente essa mensagem. O espiritismo obriga a pontinhos. E ele coloca, ele nos obriga a sermos pessoas melhores para conosco e para com a sociedade ao nosso derredor. Então não é fácil ser de fato espírita. E o exemplo maior é que nesse texto que Kardec traz, no item 4, ele faz uma referência logo no início, dizendo o seguinte, que nós precisaríamos fazer algumas coisas para sermos bons espíritas, ou seja, antes do bom espírita, ele traz a informação do que seria o homem de bem. E nesse homem de bem, ele coloca algumas coisas bem importantes. Eu não vou entrar em detalhes, né, de cada coisa que ele coloca. Mas ele diz assim, dentro dos princípios fundamentais do homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua forma mais pura. Examina a sua consciência. Lembra da questão 909, que a gente precisa examinar a nossa consciência todo dia à noite, antes de dormir? Então, examina a sua consciência e se pergunta, se violou essa lei de justiça, amor e caridade, se praticou o mal, ou se deixou de fazer o bem. Deixar de fazer o bem é a mesma coisa que praticar o mal, tá? Se foi útil sempre que possível, se alguém tem queixas contra ele, ou se tratou os outros como gostaria de ser tratado. No âmbito da fé e da espiritualidade, o homem de bem tem a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Ele tem fé no futuro e valoriza os bens espirituais mais que os materiais. Aceita as dores e as dificuldades como provas e como expiações, sem reclamar. Então, esse é um dos aspectos do homem de bem. Outro aspecto, dentro da caridade e do amor ao próximo, o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte, sacrifica seus interesses pela justiça, sente alegria em ajudar, consolar e fazer os outros felizes, pensa primeiro nos outros, depois em si mesmo. Já a gente vai perdendo o ânimo, né, quando começa a escutar todas essas afirmações do homem de bem. Dentro da humanidade e do respeito, o homem de bem
É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça ou de crença. Vê todos os homens como irmãos. Respeita convicções sinceras, mesmo que diferentes das suas. Guia-se sempre pela caridade, evitando qualquer causa de sofrimento. Aí a gente respira fundo e vai dentro do perdão e da indulgência. Não guarda ódio, rancor ou desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas, lembrando apenas dos benefícios. É indulgente com as fraquezas alheias e consciente das próprias fraquezas. E evita expor os defeitos dos outros e busca sempre o lado positivo das pessoas. Aí a gente respira mais uma vez fundo. Não acabou não, tá, gente? Dentro do autoconhecimento e da melhoria pessoal, o homem de bem estuda as suas imperfeições e trabalha por superá-las, busca ser melhor a cada dia e valoriza o talento dos outros e evita se exaltar às custas de alguém. Vocês acham que acabou? Não. Dentro de uma humildade e uma responsabilidade, o homem de bem não se envaidece da riqueza ou vantagens pessoais, usa com moderação os bens que possui, sabendo que terá de prestar contas. Se tem autoridade, trata os subordinados com respeito e elevação moral, e se é subordinado, cumpre seus deveres com consciência e dedicação. Ainda tem mais. Dentro da justiça e da igualdade, respeita todos os direitos naturais dos semelhantes e deseja que seus próprios direitos sejam respeitados da mesma forma. Ufa! Mas aí Kardec vem com uma paulada. Desculpa usar essa expressão, mas ele vem com uma paulada. Porque ele termina o texto do homem de bem. Tudo que eu li são considerações acerca do homem de bem. Eu nem cheguei no bom espírito ainda, tá? E ele fala assim, ele escreve: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Tem mais coisa daquilo que eu li. Mas aquele que se esforce, gente, vamos gravar essa palavrinha, esforço. Aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha, que a todas as demais conduz. Então aquele que está se esforçando para ser um pouquinho daquilo que eu li, está no caminho, mas ainda está longe de todas as qualidades que precisa ter. Aí a gente fala, então ser espírita é mais complicado do que a gente imagina. E aí a gente pergunta, será que nós nos consideramos uma pessoa de bem ou um bom espírita? E aí a gente precisa pensar o seguinte, quando eu falo desse capítulo, que ele é muito importante, até o 16º capítulo, Kardec, ele traz toda a bem-aventurança e um monte de informações acerca do Evangelho. É a espinha dorsal do Evangelho. Então, quando ele traz essa condição do homem de bem, do bom espírita, é porque ele já trabalhou tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente. Então, essa é a nossa referência. Ou seja, quando você estuda o Evangelho, capítulo por capítulo, quando chega no 17º capítulo, que é o Sede Perfeitos, você já tem um conhecimento acerca do pensamento de Jesus, daquilo que deve ser o exemplo que a gente precisa tomar. E aí Kardec agora começa o item Os Bons Espíritas, tá? E ele começa exatamente assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo forçosamente leva aos resultados acima expostos, ou seja, do homem de bem. Então, se você sentir a doutrina espírita, se você procurar praticá-la no seu dia a dia, forçosamente você será, de fato, um homem de bem.
Então ele coloca, leva os resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois o mesmo é que o outro. Ou seja, para ser espírita nós precisamos ser cristãos. E o que é ser cristão? É seguir o exemplo do Cristo, de Jesus. Tanto é que a questão 625, essa questão ela é debatida muitas vezes, quando a gente vê quem que é o nosso modelo e o nosso guia, porque Kardec pergunta exatamente isso, qual o nosso modelo, qual o nosso guia, qual a pessoa mais importante que Deus ofereceu à humanidade como esse modelo e guia. E a resposta é Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. Então o espírita e cristão, ele não se dissocia. E muitas vezes algumas pessoas de outras religiões perguntam se nós acreditamos em Jesus, se somos cristãos. O Espiritismo, por Kardec, ele sempre estabelece essa realidade, que o Espiritismo ele é de fato cristão. E o que significa ser cristão? Mateus capítulo 18, versículo 22. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vocês imaginam que eu já comecei falando do homem de bem, todas aquelas qualidades que a gente precisa ter. E agora vem Jesus complementando essas informações, porque nós somos cristãos. Então a gente perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós também amamos os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Outra regra do cristão: seja feita a vossa vontade. A oração que nós normalmente fazemos aqui, a oração do Pai Nosso. Mas se a gente pudesse mudar, a gente diria, seja feita a nossa vontade, porque a gente não se submete à vontade de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 29. Se alguém lhe bate a face direita, oferece a outra. Ah, mas então tem que deixar a pessoa ficar me batendo? Não é isso. Jesus não ensinou você a apanhar o tempo todo. Jesus ensinou o seguinte: se alguém lhe trata com violência, responde com amor, com afeto. Entenda que aquela pessoa que está te tratando com violência é uma pessoa que está adoentada. E estar adoentada é uma condição transitória. Tentar entender essa condição. João capítulo 8, versículo 7. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, a gente não tem o direito nenhum de julgar quem quer que seja. E, por fim, mas não encerrando aqui, Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá montanhas. Então essas colocações que eu fiz são do cristão. O cristão é o espírita, é a mesma coisa. E nesse sentido, quando Lucas, no capítulo 10, versículo 23, ele coloca uma frase de Jesus, nos chama muita atenção, porque ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa frase de Jesus pode parecer um tanto quanto estranha se a gente não prestar muita atenção. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se você quer me seguir, pegue a sua cruz, pegue todas as suas imperfeições, todos os seus defeitos, e venha atrás de mim. Ao longo do caminho você vai deixando essas imperfeições, vai deixando essas dificuldades que você carrega, e ela vai se tornando cada vez mais leve. Tome a sua cruz tome consciência de quem você é, quais são as suas imperfeições, o que você precisa melhorar no seu dia a dia, aonde você precisa ter foco para mudar a sua condição espiritual. É isso que é tomar a cruz, é tomar consciência de quem é e para onde nós estamos indo. E nesse sentido, tomar a consciência a respeito daquilo que a doutrina espírita nos oferece,
Num livro pouco conhecido de Kardec, chamado Viagem Espírita de 1862, ele tem 3 discursos que ele faz em Lyon. E esses discursos são belíssimos. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ele vale muito a pena. E para poder fazer uma referência a esse homem de bem, a esse o bom espírita, eu peguei exatamente o discurso número 3. E nesse discurso número 3, Kardec ele faz uma distinção entre os espíritas. Ele coloca 3 categorias de espíritas. A primeira delas é os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas não deduzem daí nenhuma consequência moral. Acreditam no mundo espiritual, acredita no espírito, acha que é uma verdade, mas para ele não muda nada na sua vida. Ele segue a vida como se isso não representasse absolutamente nada para ele. Esse é o primeiro espírita, que acha que é verdade, acha bacana até, mas isso não toca ele em momento algum. Ou seja, não tenha consciência do que isso pode provocar na sua vida futura. A segunda condição dos espíritas é aqueles que veem o lado moral, mas aplicam aos outros e não a si. É o tipo de pessoa bem curiosa. Por quê? É a pessoa que vem no centro, assiste a palestra, aí a Joyce, ou o Reginaldo, ou o Rogério, eles falam alguma coisa que a pessoa fala, nossa, que bacana isso que eles falaram. Muito legal isso. Pena que fulano não está aqui para ouvir. Que pena, gostaria muito que tivesse aqui para ouvir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fulano ainda não está pronto para ouvir. Se você está aqui, é porque era para você ouvir, não é para os outros ouvirem. É você que precisa ouvir. É isso que a gente precisa refletir sempre. É para nós, não é para o outro. E vale lembrar, como eu estou aqui, quem está escutando tudo isso primeiro sou eu. Então eu sou mais necessitado ainda, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? E o terceiro tipo de espírita são os que aceitam para si próprios todas as consequências da doutrina e que praticam e se esforçam por praticar a sua moral. Então é aquele que tomou consciência de quem é e o que está fazendo aqui. E aí nesse artigo de Kardec, quando ele escreve Os Bons Espíritas, tem a frase que todo mundo usa como referência quando é perguntado, você é espírita? E aí se lembra exatamente dessa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, olha a palavrinha de novo aí, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então muita gente, quando alguém pergunta se é espírita, eu acho que ainda não sou não. Porque a própria pessoa tem consciência de que não está produzindo esforço para fazer essa mudança. Então a gente vê que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito dos vícios, se a gente pode vencer os nossos vícios, as nossas imperfeições, e a resposta dos Espíritos é bem simples, eles dizem assim, sim, e às vezes por frágeis esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Novamente, o esforço colocado aí nessa condição. Por que o esforço é tão importante? Quando a gente fala de esforço, significa que a gente precisa romper algumas barreiras. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa mudar a nossa condição espiritual. Mas é aquela história. Se eu estou num patamar evolutivo e eu quero ascender, quero subir, quero crescer, quero melhorar, ele é muito mais difícil você dar um passo para cima do que você permanecer onde você está,
ou mesmo até cair da condição que você está. E vale lembrar, quando a gente está querendo ascender, tem um monte de gente não querendo que a gente vá, querendo que a gente fique ali no mesmo grupo que eles estão. Então é muito mais difícil ascender, evoluir, do que ficar, né, onde a gente está, na nossa zona de conforto, naquele lugar quentinho, gostoso, que ali a gente fica indefinidamente. E aí a gente tem aquela musiquinha que eu gosto sempre de usar como referência, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. Gabriela, não é essa música? É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. A gente usa aquela frase, pau que nasce torto, morre torto. Não, gente. A gente tem possibilidade de mudar. O que precisa é de esforço, boa vontade, desejo de fazer essa mudança. Porque senão a gente vai ficar cantando uma outra musiquinha do Zeca Pagodinho, que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se a gente deixar a vida nos levar, ela levará a gente para buracos que serão difíceis depois de sair. Então a gente tem que tomar as rédeas das nossas vidas e fazer o nosso esforço para sair da condição que a gente está. E por isso a gente precisa das dificuldades, a gente precisa dos problemas, a gente precisa das sacudidelas que a vida nos dá com muita frequência, porque tem um outro ditado que diz, mar calmo não faz bom marinheiro. Ou seja, a gente precisa passar situações que vão nos ajudar a crescer e aproveitar essas oportunidades. E Kardec ainda coloca nesse discurso, o discurso número 3, ele escreve assim, no estado atual das coisas, aqui embaixo, qual é o homem que não tem inimigos? Para não os ter, seria preciso não estar na terra, pois é consequência da inferioridade relativa do nosso globo e de sua destinação como mundo de expiação. Basta para isso fazer o bem? Infelizmente não. O Cristo não está aí para prová-lo? Se, portanto, o Cristo, a bondade por excelência, foi presa de tudo o que a maldade pôde imaginar, deve-se ficar espantado que aconteça o mesmo àqueles que valem 100 vezes menos? Então ele está fazendo uma advertência. Se Jesus passou por tanta tribulação, por tanta dificuldade, por que a gente mereceria menos? Nesse sentido. Mas muita gente, inclusive, nesse artigo Kardec coloca, muita gente não faz o bem por conta da ingratidão. Tem medo dos ingratos. A pessoa se torna muitas vezes egoísta por causa disso. E ele coloca o seguinte, se a ingratidão com a qual se é pago endurece o coração e torna egoísta, falar assim é provar que se tem o coração fácil de endurecer. Ou seja, a gente tem que criar um couro mais grosso, né? A frase do Chico, que o Chico certa vez estava choroso e o Emmanuel pergunta, mas o que aconteceu? Aí ele explica, é que o padre falou que eu tenho couro de rinoceronte. E o Emmanuel falou, olha, pode não ter, mas era bom você ter, porque se alfinetadinhas dessa daí estão te machucando, é bom você cultivar um couro de rinoceronte. A gente se abala com qualquer coisinha, né? Então a gente precisa melhorar a nossa percepção do mundo, da vida que nos cerca. E nesse sentido, qual que é o nosso papel? O nosso papel para sermos bons espíritas. Kardec coloca que, se eu não me engano, é o capítulo 16º, algo que é importantíssimo para todos nós. Fora da caridade não há salvação. Então Kardec estabelece que o bom espírita, o homem de bem, é aquele que procura sempre estar praticando a caridade. E isso é tão importante que ele faz uma colocação nesse artigo
que eu estou colocando para vocês nesse discurso. E ele fala exatamente o seguinte: o Espiritismo tem por lema: fora da caridade não há salvação. E é igualmente verdadeiro dizer: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Ai! Fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Então, se a gente pensar a respeito, quando nos perguntam se você é espírita, tem gente até que fala: eu sou espírita, mas não sou praticante. Aí lembre-se dessa frasezinha aqui: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. E o que é caridade? Questão 886 de O Livro dos Espíritos. O que entendia por caridade Jesus? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos Espíritos é: benevolência para com todos. Ou seja, o desejo de ser bom. Desejo de ser bom. É a pessoa que quer fazer o bem, que procura fazer o bem. Então, benevolência é exatamente isso. Não é fazer por obrigação. É quando eu desejo, eu procuro fazer, executar o bem. O segundo ponto da caridade: indulgência para com as imperfeições alheias. Que significa entender que nós estamos no mundo de expiações e provas e, portanto, os seres aqui encarnados, assim como eu, somos imperfeitos, temos defeitos. Assim como os outros têm que me aturar, eu tenho que aturar os outros. Isso é ser indulgente. Simplesmente por isso. E o P, perdão das ofensas. É perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Kardec tem uma frasezinha que me chamou muito a atenção quando ele fala desse assunto, que ele diz assim: a caridade bem ordenada começa por si e tudo muda. Temos que ser caridosos para conosco. O que significa isso? Temos que ser benevolentes para conosco. Temos que ter o desejo de fazer o bem para nós mesmos. Temos que ser indulgentes para conosco. Erramos. É natural, porque somos espíritos ainda imperfeitos, que precisamos crescer, precisamos evoluir. Então é se desculpar. Mas o se desculpar não é continuar errando. Errei, amanhã eu tento refazer de uma maneira diferente. E perdoar-se. Nós precisamos nos perdoar pelos erros cometidos. E perdoar-se significa se aproximar das pessoas que ferimos, que machucamos, e tentar essa reconciliação, para que a gente possa ter uma vida muito mais saudável nesse sentido. Mas aí, Kardec coloca o seguinte: quando se considera o estado atual da sociedade, fica-se tentado a pensar que sua transformação só se daria por um milagre. 1862, parece que ele escreveu ontem, né? Porque a sociedade hoje, vou dizer para vocês, está difícil. Está complicado a gente ficar nesse fogo cruzado. O lado A contra o lado B. Se você não pensa como A, você é inimigo do A. E aí começam guerras infindáveis. Então parece que o mundo piorou. Não está pior, ele está melhor. É que as coisas hoje estão mais às claras. Hoje, o que alguém faz lá na China, a gente vê exatamente no mesmo instante que está acontecendo. Então, a gente vê que a falta da caridade, ela está gerando problemas gigantescos entre nós, seres humanos, enquanto encarnados aqui na Terra. Quando a gente posta determinadas coisas nas redes sociais, vem uma enxurrada de coisas negativas.
poderiam ser coisas positivas, ou poderia ser aquilo que as pessoas nem se expressem. Quando você não tem nada de bom para falar, cale-se. Essa é a frase do Chico. Se você não tiver nada de bom para falar, fica quieto, não abre a boca, é melhor. Então a gente vê que a caridade, ela não é só na questão material, mas ela também acontece em pensamentos, em palavras e ações. Então, nesse sentido, a gente vê, por exemplo, a polarização que nós encontramos na sociedade, principalmente pessoas com viés político para determinadas coisas. Kardec fala uma coisa muito importante nesse artigo. Ele fala assim: é louvável que os homens querem fazer a sociedade um lugar mais justo e distribuir os bens de uma maneira mais equânime para todos. Mas ele coloca, em pouco tempo, essa distribuição igualitária acabaria. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Não adianta você querer mudar uma sociedade por imposição. E olha só, ele escreve exatamente isso. Fraternidade e tampouco a caridade não se impõe nem se decreta. É preciso que ela seja feita de coração. Então tudo isso é de coração. E ele fala então, você não adianta tentar mudar o mundo com essas imposições. É preciso que você mude os homens. Você melhore os homens, porque você melhorando os homens, você vai melhorar todo o resto. E ele escreve exatamente isso. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando tiver se tornado a fé, a religião da maioria, então essas instituições melhorarão por si mesmas, pela força das coisas. Então não adianta a gente tentar mudar o mundo se a gente não conseguiu mudar nosso coração, nosso meio onde nós estamos aqui. Então ele fala, ensina a caridade, mostra o que ela representa, o que ela pode fazer para a gente, e se ajusta nesse sentido. E não vai acontecer isso de uma hora para outra. Tem um amigo meu que ele tem esse viés político forte, que ele fala que a gente deveria impor as coisas. Eu falo, não é assim. As coisas vão acontecendo devagar. Ah, mas está demorando muito. Gente, nós somos espíritos imortais. Temos a eternidade aí pela frente. Não adianta a gente tentar apressar as coisas. Mas a gente precisa fazer uma mudançazinha um pouquinho todos os dias. E isso vai ser feito. Mas a gente não pode obrigar as pessoas. E muitas pessoas, inclusive, quando encontram um espírita, podem tirar o sarro, né, nas comunicações, nas manifestações. Mas Kardec coloca, só que essas pessoas não rirão quando os inimigos perdoarem-se, e quando renascer afeto entre as pessoas, quando o incrédulo de outrora rezar, quando o homem violento e colérico se tornar doce e pacífico, quando o devasso se tornar um bom pai de família, quando o orgulhoso se tornar humilde, e quando o egoísta se tornar caridoso. Ninguém vai rir, mas isso só vai acontecer paulatinamente, e principalmente pela força do exemplo. Diz o ditado que a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí eu descobri que tem mais uma no finalzinho. E a dor ensina. É assim que funciona a vida, nesse aspecto. Então a gente precisa, a gente precisa mudar a nossa percepção de mundo, amar mais. Acho que esse é o ponto fundamental. O bom espírita procura amar sempre. É isso que é fundamental. E para a gente finalizar a palestra, porque o assunto ele é infindável, tem muita coisa que a gente poderia estar discutindo. Tem um
uma história que eu ouvi recentemente, que eu achei muito bonita. Tem uma palestrante lá de Brasília chamada Maíse Braga. Gosto muito de assistir às suas palestras. E ela contou que quando ela era jovenzinha, lá nos anos 70, em Brasília, o Chico foi fazer uma noite de autógrafos num ginásio de esporte. É porque o Chico, né? Ginásio de esporte é assim que funciona. E ele foi lá assinar o livro que ele tinha acabado de psicografar e estava sendo divulgado. Ele passou a noite toda assinando, a noite toda. 8 horas da manhã, a Maíse, ela conta que ela se aproximou do Chico e falou assim: seu Chico, eu quando chegar em casa, eu vou dormir 3 dias seguidos. O senhor não cansa, não? E aí a resposta dele ensinou uma coisa muito importante para a Maíse, porque ela falou assim: nesse dia eu tinha entendido que eu ainda não tinha aprendido a amar, porque o Chico respondeu exatamente assim: ah, minha filha, o amor não cansa jamais. Que a gente seja incansável e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Nós vamos então agora elevando o nosso pensamento. Vamos guardando essas palavras, né, procurando sentir esse amor de Jesus a nos envolver. Vamos também nos dirigindo mentalmente para um lindo jardim. Nesse jardim estão as pessoas que nós amamos. Nós sentimos que do nosso coração parte como se fosse um sol dourado. E a luz dourada desse sol do nosso cardíaco vai envolvendo aqueles entes queridos para que eles recebam essa energia que vem para nós do mais alto e filtramos dirigindo para eles. Mas nós não estamos sozinhos. Nesse lindo jardim também está Jesus. Ele está conosco e isso nos enche de alegria. Nos enche de alegria conhecermos o nosso Mestre. Nos abençoe, Senhor, nesse instante. Abençoe aqueles que nós amamos, o nosso lar, a nossa casa de oração. E os nossos irmãos que sofrem mais que nós. Lembrando da sua oração, dizendo que o Pai é nosso. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.